Olha só essa história aqui. Ela fez o parto da amante sem saber que ela era amante do marido. Vem ver comigo essa história aqui. Eu fiz o parto da amante do meu marido sem saber que era amante dele. Fica aí que tem história. Vamos lá. Eu sou médica, tá? E dou plantão em vários hospitais e às vezes também dou plantão na SAMU. E nessa noite, eu estava de plantão durante toda a noite, toda a madrugada, e nós recebemos um chamado de uma mulher que estava entrando em trabalho de parto e que precisávamos ir dar assistência. Então, nós nos dirigimos na ambulância da SAMU para dar assistência a essa mulher. Pasmem vocês. Chegando lá na casa, não havia mais tempo de transferi-la para um hospital, porque a criança já estava coroando e ela já estava dando à luz a criança ali mesmo. Então, o que é que eu fiz? Eu concluí o parto, né? E a criança nasceu ali, dentro de casa. Após isso, nós precisávamos transferir ela para um hospital para poder concluir o parto, verificar a criança, dar toda a assistência. Foi aí que, ao sair do quarto para solicitar que a ambulância descesse para poder remover a paciente, eu dei de cara com meu marido. Fica aí. Olha só o que é que aconteceu. Ao me ver, ele estava pálido, sem saber o que dizer e apenas gaguejando. Já se Ele olhou para entregando. mim e disse: esse é meu filho. Eu fiquei sem saber o que fazer, fiquei completamente fora de mim. Ao olhar para aquela mulher, eu não podia falar nada naquele momento, apenas disse a ele que iria me retirar daquele local e que conversava com ele em casa. Terminei o meu plantão muito mal, muito triste com tudo aquilo que tinha acontecido e retornei para casa. Ao chegar em casa à noite, ele me disse que já estava com aquela mulher já há algum tempo e que aquela criança era filho dele. E aí foi que tudo começou a desmoronar em nossas vidas, porque eu já não conseguia mais olhar para ele, eu já não conseguia mais me aproximar dele, né? E o pior de tudo Difícil, né? que nós não tínhamos filhos. Há muito tempo eu vinha fazendo tratamentos para ter filhos e aquela mulher deu a ele o filho que ele tanto queria. E vocês acham realmente que ele iria largar aquela mulher com aquela criança, do qual ele era apaixonado por crianças, para ficar no casamento? Foi aí que eu comecei uma luta interna muito grande, se deixaria aquele homem ou não. O que é que houve? Ela foi para casa, passou um tempão aguardando ele quando ela voltou do plantão e ele chegou à noite já bem tarde, acho que devia estar lá vendo o filho, resolvendo a situação lá com a amante dele, né? E aí eles tiveram uma longa conversa. Ele disse a ela que essa amante não tinha nenhuma importância para ele. Ele disse para ela que naquele momento ele ia contar, quando soube que tinha um filho, que a única coisa que ele conseguia sentir por ela nesse momento, pela amante, era a pena pelo fato dela estar tendo um filho dele, né, que ele precisava dar assistência, mas que ele amava muito a esposa, que ele realmente sabe que deslizou, enfim. Ela pediu a ele um tempo, pediu que ele se retirasse de casa, que ela iria pensar se valia a pena manter essa relação ou não. Então foi o que ela fez? Ela foi até o hospital onde estava a amante, conversar com ela para entender como era essa relação. Foi aí que ela tomou um susto. Ao chegar no hospital, ela procurou a mulher, né? Entrou no quarto, se identificou, disse que era esposa dele e que queria entender aquela história. A mulher chorou muito, muito, pediu desculpas a ela e agradeceu por ela ter deixado de lado todas as desavenças, ter feito o parto dela com tanta atenção e profissionalismo. E contou para ela que já estava com ele há 2 anos e que ele disse a ela que era casado, mas que morava na mesma casa porque a esposa sofria de depressão e que eles não tinham mais nada. Mentiroso. Que ele apenas estava em casa por pena, não podia deixar aquela mulher pelos anos que tinha com ela e pelo fato dela não poder ter filhos, que ela tinha muita depressão e que ele iria arrumar uma forma de se afastar da esposa para assumir essa amante como esposa. Que tal? Ela saiu de lá arrasada e simplesmente esperou passar uma semana, mais ou menos, né? E decidiu pedir a ele que se retirasse de casa, que não queria mais vê-lo. E assim ele fez. Saiu de casa,
Só que durante esse período, ela teve algumas recaídas de ficar com ele. E isso, ela percebeu que isso só fazia mal. Então, ela fez uma prova para fazer especialização em outro estado. E após 6 meses de tanto problema, tanta confusão, ela foi embora para outro estado, onde hoje ela me falou que ela está fazendo essa especialização e tentando tocar a vida dela novamente. É isso aí. O fato de você descobrir que seu marido tem um amante é ruim, é péssimo. E aí imagina você fazer o parto dessa amante, né? Sem saber que ele é amante do seu marido. Que complicado isso, né? Essa foi a história de hoje. Se você gostou, me segue aqui, curte, comenta, compartilha. É um prazer ter você aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!